Eu acho que uma coisa que a gente pode começar falando é um pouco da economia, né? Que óbvio que esse resultado do PIB nesse trimestre, né, de julho a setembro, ele mostra uma desaceleração da economia, mas ainda assim a gente está com um PIB maior do que aconteceu em 2022. E acho que até esse anúncio de 0,1 frustrou muito as forças de mercado, porque a maioria dizia que seria PIB negativo, né? Então, eu acho que mostra que tem um esforço muito grande, né, do governo para que a gente possa fazer a economia girar. A gente teve queda aí na agropecuária, né, na agricultura, que já era esperado, porque cresceu muito nos trimestres anteriores, mas tivemos aumento de serviço e de consumo da família, que é bom, e um pouco de consumo de governo. Onde é que foi a queda maior? Foi em investimentos, né? Justamente investimentos, que é o componente do PIB que precisa de uma política creditícia boa, que precisa de juros baixos. Então, de novo, nós vemos aqui a perversidade da atuação do Banco Central de manter as taxas de juros na estratosfera. Isso está levando a gente a ter uma desaceleração. E isso pode comprometer a economia do ano que vem, né? Porque, como nós temos que fazer investimentos, temos que ter recursos, pode comprometer. Então, eu acho que acende também um sinal de alerta para o governo. Agora o governo esteja fazendo muito esforço, eu quero falar dos programas, dos projetos, mas acende. Eu acho que o governo vai ter que focar, né, e é muito importante isso, uma coisa que seja principal para ele, que, ao meu ver, é uma meta, não a fiscal, mas a meta de crescimento econômico, a meta de desenvolvimento social, para a gente não perder emprego e não perder esse crescimento do PIB que nós conseguimos fazer esse ano, embora ele tenha um componente grande ainda da agropecuária, mais concentrados em regiões, mas eu acho que ter esse foco é fundamental para o governo, para que a gente possa, ano que vem, entregar um PIB parecido com esse, eu diria até maior. Eu acho que a gente precisa, para fazer as entregas ao povo brasileiro, ter um PIB de 4%, mais de 4%, né? Mas é importante dizer que a torcida do mercado negativa não se consolidou, né? Acho que o governo conseguiu, nesse período, Rovai e Dri, fazer muita coisa. Olha, todos os programas, todos os projetos que a gente tinha, né, nos governos anteriores foram reestruturados. Claro que alguns ainda vão demorar um pouco para ter consequência na vida das pessoas, ter resultados, principalmente quando você pega a parte de investimento, né? Então, Minha Casa Minha Vida, questão de rodovias, construções, isso ainda demora um pouco para as pessoas sentirem, mas tem outros que já foram sentidos e que, no meu ver, foram muito importantes para a gente ter o resultado da economia desse ano. Primeiro, o aumento real do salário mínimo foi fundamental, porque isso tem um impacto na vida do povo, principalmente dos aposentados, que são milhões de pessoas, e que ganham de 1 a 2 salários mínimos no máximo. Então, quando você dá um aumento real do salário mínimo, você tem impacto na economia, você faz um multiplicador econômico, o consumo melhora, isso está sendo mostrado agora, nesse trimestre aí, último de avaliação do PIB. A questão do Bolsa Família reestruturado. Além de manter os R$ 600, o governo acoplou mais 150 para crianças até 6 anos e mais R$ 50 para adolescentes. Então, isso também teve um efeito, né, no consumo das famílias. A desoneração da tabela do imposto de renda, que a gente chama de reajuste, estava em 1 salário, quem não pagava imposto de renda, o governo subiu para 2 salários. Também aumenta a renda, também é importante. O desenrola, a melhoria do farmácia popular, enfim, é uma série de medidas e programas que já tiveram efeitos e que, ao meu ver, foram fundamentais para que a gente tivesse o resultado do PIB desse ano e para que aumentasse um pouco o consumo das famílias e aumentasse também a área de serviço. Então, eu acho que isso é muito positivo. E os programas que estão por vir na reestruturação que o presidente tem feito, né? Então, acho que isso é positivo. Como é positivo também a reinserção do Brasil no cenário internacional. Tem sido um sucesso a COP, né? O posicionamento do Brasil, do presidente, dos ministros, enfim, eu acho que o Brasil ganhou muito com isso e ganhou muito também nas viagens que o presidente fez. E fez viagens para trazer gente que invista aqui, que é o que a gente precisa. Nós precisamos de investidores, gente que acredite no Brasil. Então, cada vez que o presidente vai fazer uma viagem, ele abre muitas portas para os negócios brasileiros. Aquela que ele fez à China foi
fenomenal, principalmente para o agronegócio brasileiro. Muitas plantas lá foram abertas para fazer exportação. Então, isso é muito importante também. Acho que o Brasil sai de ser um pária internacional e passa a ser um agente ativo na política internacional, né? Um jogador forte na política internacional. Agora, eu acho que nós temos que enfrentar um problema aqui, que é a disputa política, porque a nossa oposição, que é a extrema-direita, o bolsonarismo, não está suplantado, muito pelo contrário, né? Nós vencemos o Bolsonaro, a gente conseguiu tirá-lo da presidência da República numa das eleições mais difíceis das nossas vidas, muito dura, mas o bolsonarismo está aí, continua atuante. Eu ia perguntar exatamente isso, né? O Bolsonaro, a despeito de tudo isso, continua grande, e as pesquisas de popularidade nos últimos meses, último mês, deram uma quedinha dada. Por que aconteceu isso, Gleice? Porque eu acho, Rovai, que nós temos que ser mais intensivos na disputa política, né? Tanto o PT, e a gente tem tentado fazer isso, como o próprio governo, porque tem que disputar, tem que dizer o que o Bolsonaro deixou de fazer, o que fez de errado, cada vez que a gente lançar um programa. Não dá para esquecer isso, não dá simplesmente para dizer, olha, não existe isso daí, Bolsonaro, nós não existimos. Não, eles existem, estão aí fazendo a disputa política todos os dias com fake news, todos os dias agredindo o presidente, todos os dias agredindo o governo, e a gente precisa fazer esse enfrentamento, não dá para ficar quieto, não, tem que fazer, tem que dizer quem eles são. Essa gente faz mal ao Brasil, faz mal ao povo brasileiro, eles têm que ser punidos pelo que eles cometeram. Gostei agora, teve mais uma decisão do Supremo que não aceitou um recurso do Bolsonaro, estou vendo que o Supremo vai para cima também nessa questão das fake news com eles. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? No Congresso tem a bancada de oposição, que eu acho que a gente tem que ser mais firmes nisso, mais firmes nesse enfrentamento, porque o resto, o Centrão não vai fazer, o Centrão vai se posicionar de acordo com os interesses dele. Aliás, se a extrema-direita voltar para o governo, o Centrão também vai estar no governo. Então, a gente tem que fazer esse embate, a gente tem que fazer esse debate, e o governo também tem que fazer, tem que lembrar todo dia o que o Bolsonaro fez na destruição das políticas públicas, né, na destruição do Estado brasileiro, o que fez contra a democracia. Esse embate é fundamental. Nós temos que reestruturar os nossos núcleos, estamos com um chamado para isso, do PT, para ter os núcleos de novo. Eu diria assim, nós não podemos desligar o modo campanha, infelizmente não podemos, né? Porque senão a extrema-direita, ela tem força para voltar e tem força para se posicionar. Então, nós temos que fazer esse embate firme com eles.